Vem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos então para o terceiro bloco, hoje conversando aqui com a Celoni, lá de São José, veio aí contribuir com a gente, falar um pouquinho mais. Falamos no segundo bloco com respeito ao cura interior aprofundada, né? E agora nós seguimos aqui, irmão, alguma coisa mais para acrescentar, ou a gente gostaria já de trazer algum outro material aí? Então, na verdade, se a gente for falar, tem muita coisa, né, irmão? Porque bom, né? a gente sabe assim que o Senhor é maravilhoso, né? E eu penso que um dia inteiro seria pouco para a gente falar do Senhor. Eu gosto muito, né? Então, eu sei que o nosso tempo é curto, eu também gostaria de falar sobre o livro Livre-se da Depressão. Como a gente comentou no início, nós não somos perfeitos, né? A gente acha que a gente não tem algumas amarras, né? Como diz o apóstolo, que a gente não tem algumas necessidades, e, na verdade, irmãos, a gente tem muitas necessidades. Eu vejo assim que nós não estamos preparados ainda para as perdas que a vida nos proporciona, né? Nós sabemos que lá no início da Bíblia diz que nós viemos do pó e nós voltaremos para o pó, né? E ontem a gente comentava sobre que isso é uma verdade, né? O nosso físico, ele veio do pó e volta para o pó. O espírito humano, né? Deus, a partir do momento que eu aceitei como meu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito, então o espírito volta para Deus, né? Quando a gente parte dessa vida. Mas a alma, ela fica, quando você sai dessa vida, ela dorme, né? E às vezes a gente não aceita muito essas perdas, como foi realmente o que aconteceu comigo, né? Eu perdi no último ano, 1 ano e meio aí, 3 pessoas da família. E como a gente não tinha perdido ninguém até então, com 50 e poucos anos de vida, próximo, ligado à família, né? Estava tudo certo, né? E a gente percebe, irmãos, como a gente não está preparado e ainda não está firme, né? Consciente disso, de que é normal isso. Eu sofri muito, né? Com essas perdas. A ponto de perder, vamos dizer assim, a alegria, né? E aí eu, conversando outro dia com a Amanda pelo WhatsApp, eu comentava com ela sobre o que eu estava sentindo, alguma coisa assim parecida. Ela disse, mãe, a mãe leu o livro Livre-se da Depressão. E eu pensei, até ignorei assim naquele momento, assim, eu já li, né? Foi o que o irmão falava há pouco. Eu já li esse livro, eu não tenho depressão, né? E aí eu resolvi... E naquela semana que a Amanda me passou, estava passando justamente muitas mensagens no Pão de Judá que falava sobre o livro Livre da Depressão. Eu disse, mas, Senhor, isso é para mim, né? É lá e cá, estão me bombardeando. Tem alguma coisa que o Senhor quer, né? E eu peguei, eu já tinha o antigo, eu peguei esse aqui, eu comprei esse aqui, que é o novo livrinho com a capa nova, né? E comecei a ler esse livro. E aí eu vi, irmão, que eu ainda não tinha lido esse livro. E aí eu vi, assim, que o quanto a gente precisa realmente se humilhar para o Senhor. O quanto a gente precisa buscar, o quanto a gente precisa ter a realidade de Josué 1:8, porque a gente não pode se desligar da palavra do Senhor. Porque assim como a água, né, nos limpa, a palavra, ela não só limpa, como ela cura. Porque eu vejo que há um sofrimento grande dentro de cada um de nós. E eu percebo também, assim, que não só, mesmo a gente achando que a gente não tem a depressão, mas você é depressivo. E você precisa de ler esse livro. Automaticamente ele te leva para a palavra. Mas é que ele te orienta e ele te ajuda muito a você se desligar das coisas naturais e se ligar nas coisas espirituais. Né? A orar e pedir para o Senhor, né? Tudo que você quer que seja ligado no céu e ligado na terra, das coisas que você gostaria que acontecesse na tua vida, a pedir diariamente para o Senhor, para que o Senhor possa fazer essa obra dentro de cada um de nós. E todos nós necessitamos, independente de você estar passando ou não por crises, vamos dizer, de depressão, ou de angústia, ou de tristeza, você precisa ler esse livro. E foi o que eu tomei a decisão. Eu comecei a ler esse livro e eu vi assim, Senhor Jesus, só a tua misericórdia, porque realmente a gente é carente, né? E o Cristo é que vai suprir tudo isso, né? Não tem outro caminho, por isso que eu vejo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fico meditando nessas palavras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quão bom é, né, a gente ainda hoje
estava orando, o quão bom é estar unido com os irmãos. E eu digo para vocês, o quão bom é estar junto de vocês, é estar junto. E eu digo mais ainda, assim, irmãos, que muitos se afastam da congregação, talvez por N motivos, né? A velha natureza, ela tem muito motivo para não congregar, né? Principalmente quando a gente se ama demais, a gente não quer que ela morra, porque a gente gosta dela, né? A gente ainda é feliz com o que ela ainda faz por nós, a gente acha que ela faz grande coisa por nós. Mas eu digo para os irmãos assim que eu me sinto viva quando eu estou na congregação. Eu vejo que se eu não estou na congregação e estou trabalhando no mundo, e estou com a minha mente fora das coisas do alto, não tem vida. Eu percebo isso em mim. Então, todo o intervalo que a gente tem na loja, de intervalo de almoço, por exemplo, se nós estamos almoçando, eu estou na palavra. Eu estou no Pão de Judá, eu estou na Bíblia, ou então estou em algum livro da igreja, né? Mas o congregar, para mim, hoje, é a minha vida. O congregar, a leitura da palavra, a leitura dos livros da igreja, ouvir as ministrações, que a gente tem um material fabuloso, que é a coletânea apostólica também, né? Nós sabemos disso, que é algo que a gente ouve nas ministrações. Mas quando você adquire a coletânea, parece que é a primeira vez que está ouvindo aquilo, né? Então, a gente percebe o quanto a gente precisa estar ligado a esses materiais, o quanto a gente precisa estar ligado no Cristo, né? O Senhor diz que Ele é a videira verdadeira, né? E nós somos o ramo dessa videira. E se a gente se desligar dessa videira, nós vamos secar. E aí tu começa a entender como é que tu vai secar. Tu vai perder vida, né? E Ele deixou claro, assim, eu digo que lá em João, eu sempre comento com as pessoas assim, ó, lá em João 10, Jesus fala, o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir, né? Então, nós precisamos crer nisso. Agora, eu vim, meus filhos, para que você tenham vida e vida em abundância. E aí isso me agrada, me dá uma alegria no coração, vida e vida em abundância. Porque só tu, Senhor, tens isso para me dar, só tu tens o que eu preciso, Senhor. E é por isso que eu digo assim, ó, todas as pessoas que eu converso, né, lá no estabelecimento comercial, cristãs denominações, que se queixam de que eu fui numa igreja tal, mas aí depois eu fui lá, a pessoa que era obreira dentro da igreja estava num bailão, obreira da igreja. Aí eu pensei, bom, se ela estava no bailão e tu viu, porque eu também fui, né? E eu pensei, mas não falei, né? Tu também foi. Amém. E aí quando eu cheguei e vi a pessoa no bailão, eu não fui mais para a igreja. Aí eu assim, sabe o que aconteceu? Você olhou para homens, querido. Porque se você tivesse olhado para o Cristo, você não teria desistido da igreja. Porque, pensa bem, o que é que Jesus tem a ver com que a atitude daquela pessoa de sair da igreja, de ter um cargo dentro da igreja e ir final de semana para o bailão? Jesus mandou ela ir? Não. Então você olhou para ela e você deixou de congregar. Ou seja, perdeu de ganhar do Cristo, porque a gente sabe que na igreja, quando você congrega, numa ministração ou no culto, vem palavras que você vai te edificar, o novo homem. Agora, se você deixou de frequentar e não foi mais em nenhum lugar e nem buscar a Bíblia em casa, você está fora da videira, que é aquele ramo que acabou secando. Amém? Irmã, tu falou uma coisa aqui que me apeguei aqui, uma coisa que a irmã falou. Ela disse assim, eu já tinha lido o livro Livros de Depressão. Mas, com o decorrer, eu vi lá uma mensagem, vi propaganda, a filha falou, e ela fez o seguinte, eu vou comprar o livro, que já saiu uma capa nova, eu vou comprar o livro. E aqui me lembrei de comentar com vocês. Olha só que interessante. A gente está com pouca fé quando vê um livro trocar de capa e não vê um sinal do Senhor que está dizendo assim, você precisa ler de novo. Né? Porque a gente sabe que essa obra é de Deus. E aí vai lá, troca a capa. E aí tu pensa assim, foi o pessoal lá da editora que trocou. Né? Foi o pessoal, eles foram lá trocaram. Aí é pouca fé nossa, né? Então significa, eu vejo assim, irmãos, olha só, trocou a capa, é um sinal que o Senhor está dizendo assim, opa, tem novidade para você. Talvez você, não, mas não é novo, eu já li. Mas tem coisa que o Senhor quer te trazer agora, que você talvez não ganhou antes, mas agora quer trazer. E aí mudou a capa, então eu preciso ler de novo. Aí tem muitos que vão estar nos ouvindo agora, eu vou dizer, então eu preciso ler quase tudo de novo.
Exatamente! Entendeu a mensagem? Precisamos reler os materiais, precisamos rever os materiais. Aliás, isso tem sido trazido pelo Ministério Apostólico. Amém. Precisamos rever os materiais, né? Aí a gente vai pensar, não, mas a editora foi lá e trocou a capa. A capa mudou agora, ficou diferente, está mais bonita, até com os olhos naturais, a gente olha assim, dá mais vontade até de comer, né? O pão que está ali dentro. Então, trocou a capa, é um sinal que o senhor quer falar contigo. Opa, tem novidade para mim ali. Não, mas o assunto eu já li, é tudo as mesmas letras. É, mas a ministração do Espírito é novidade. Então, quando trocou, presta atenção ali, haja com fé, para que o Senhor vai querer te acrescentar de novo. Então, significa que a gente precisa buscar novamente aquela instrução que talvez estivesse lá adormecida já, né? E o Senhor promove os arranjos, inclusive trocar a capa do material. E inclusive isso, para que a gente ganhe fé. Opa, a gente viu uma mudança, veio ali, tem uma novidade, agora eu preciso ir lá buscar. E a irmã comentou, né, dessa questão também que eu acho que é muito importante, acontece muito com as pessoas. Tive uma perda familiar, tive uma perda lá nos negócios e isso me causou uma tristeza. Não, mas o cristão não tem depressão. Opa, como assim? A gente tem o Cristo, mas nem sempre a gente acessa ele o tempo todo, né? E quando a gente não acessa o Cristo, o que acontece? A gente dá o afastamento. E o Senhor vai lá e nos representa através até mesmo da geografia, né? Quando tem um vale, tem uma depressão, tem uma ausência ali que não está suprida para ficar no nível, né? Assim como a gente está soberbo, você disse lá que tem uma montanha, né? Então está elevado demais, está fora do nível. E assim, quando a gente diz aqui está fora do nível, está fora daquilo que o Senhor nos fez de propósito para a nossa criação, né, irmã? Então está aqui esse chamado para ler os materiais quando troca de capa. Mas às vezes troca de capa em pouquíssimo tempo. Se ligou? É aí que precisa realmente para a gente estar revendo os materiais. E é verdade. Talvez até seja um alerta do Senhor, né? Ó, renove a mente, né? Para ler os materiais. Eu gostaria também de mostrar para os irmãos esse livro que é a Esposa em Modelação, que é algo assim que, como a gente tem esse material na igreja, lá na loja, perdão, chegou um casal de fora da cidade e a moça assim muito bonita, bem vestida, bem, sabe, poposa, como diz o ditado, né? E aí ela olhou o título e disse assim: "Boa, que livro, poxa, que livro machista, né?" Aí eu olhei para ela: "Mas por quê? Esposa em Modelação." Eu assim, tá, então eu vou fazer diferente para você esse título. Leia Família em Modelação. Ou você leia Casamento em Modelação. Ou então vamos ler Igreja em Modelação. Quem sabe dessa forma você vê com outros olhos. Então eu vejo assim, irmãos, que obviamente é uma pessoa do mundo, né? Quando ela leu aqui, ela viu a esposa em modelação e uma aliança, ela pensou, bom, está falando de mim como mulher. Eu que sou culpada, então. Eu que sou culpada. Então, ou seja, o que é que o gentil pensa? Bom, eu que estou errada, né? E aí a gente não aceita isso, né? Se nós, como cristãos, não aceitamos, quando a gente vem para o Senhor, que existe uma autoridade, né? Que no nosso lar existe uma autoridade, e a gente vê que isso é difícil de aceitar, principalmente quando a gente nunca viveu isso. E outro livro também que eu gostaria de estar comentando, que é fantástico, que é A Injustiça da Parte de Deus, que é uma outra escola que está acontecendo em São José, que é aos sábados à noite, né? Que ele tem mais ou menos, eu creio que mais umas 6 ministrações para frente ainda, para acabar, mas que é uma pergunta que faz sentido para todos nós. Há injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto? Será que Deus é injusto quando alguma coisa acontece nas nossas vidas que não nos agrada, né? Será que quando Deus tira algo teu, Ele está sendo injusto contigo? E nós sabemos que não, né? Porque se Ele fosse injusto, Ele não morreria por nós, né? Para nos salvar. Amém? Que é o problema do foco que nós temos, né? Eu tenho foco sempre no problema. Deu um problema, o Senhor me tirou uma coisa, deu uma injustiça, aos meus olhos, deu uma injustiça para mim. Eu falei, olha aí, Senhor, o que deu, a gente não enxerga o passo à frente, né? Que é a bênção do Senhor que está ali, que o Senhor moveu, porque aquilo estava atrapalhando para chegar uma bênção maior, muitas vezes. Às vezes, mas olha só, tive problema, às vezes tem uma situação que me causou. Então o Senhor trabalhou contigo, mexeu, fez ali você repensar, fez você agir diferente, agora para que o Senhor evolua com você, tenha um patamar diferente daquilo que nós estávamos. Amém.
Porque a gente sempre foca no problema, né, irmã? É verdade. E a gente, pela nossa justiça, diz assim, tá errado. justo comigo. Isso não vale, Deus. Exato. E a gente não aceita, né? Mas Deus é bom. Eu digo sempre assim para as pessoas que Deus é bom, o diabo não presta. Amém, irmãos? Glória a Deus! Estivemos aqui conversando com a Celoni. Celoni, muito obrigado pela participação, né? Deus abençoe grandemente o ministério lá em São José. Obrigado a você que participa conosco sempre dessa programação De Bem com Pão, toda sexta-feira às 22 horas. Vamos dizer aqui até o próximo programa, então. Saudação, aquela que é a padrão aqui do programa. Vamos lá? Então estamos aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.